Oi pessoal, bom dia! Fazia um tempo que não nos víamos aqui na jornada, né? Uma breve pausa, mas estamos de volta agora em definitivo e também em novo horário, hein? Se liga que agora todos os dias, até o final, nós estaremos aqui no ar às 5 horas da manhã, lançando a nossa jornada do dia e já na segunda parte, né? Na segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos, e temos aí com certeza muita coisa boa para aprender. Cumprimos, né, a primeira parte, a primeira metade, os primeiros 14 capítulos, e a partir de hoje entrando nos segundos e últimos 14 capítulos, fechando o total de 28. Então, começa aqui a nossa segunda e última metade da jornada Atos dos Apóstolos. Lembrando, todo dia às 5 horas da manhã. E lembrando também, como sempre peço em todas as jornadas, é importante sua participação aqui, seu like, seu comentário e seu compartilhamento, tá certo? Vamos agora iniciar o capítulo 15 da nossa jornada Atos dos Apóstolos, que diz assim, ó: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então preste atenção aqui, veja só. Depois de uma viagem missionária maravilhosa de Paulo e Barnabé, com muitos milagres, com muitas conversões, com muitas vidas sendo salvas, e após eles retornarem dessa viagem, que tiveram ali os seus combates, mas muito mais alegrias do que tristezas, eles se deparam com essa situação aqui em Antioquia. Alguns irmãos dizendo veementemente que os gentios eles tinham que praticar a circuncisão, uma cerimônia da lei, eles tinham que praticá-la para que fossem salvos. Quando Paulo e Barnabé se deparam com essa doutrina, com esse ensinamento no meio do cristianismo, a Bíblia diz que houve uma não pequena discussão. Subentende-se que a discussão foi muito séria. Paulo e Barnabé rebatendo aquele ensinamento. E aí ficou decidido que eles, Paulo e Barnabé, tinham que ir a Jerusalém para levar isso à liderança da igreja. E durante a viagem até Jerusalém, passaram por Samaria, outra cidade, e foram ali pregando e contando para muitos, com alegria, né, tudo que Deus havia feito na sua primeira viagem missionária. Então quero compartilhar com você aqui algumas lições sobre esse assunto aqui. Vamos lá. Quando tudo aparentemente parece muito bem, isso não significa que não haverão situações contrárias, que não foram previstas dentro da igreja, na nossa sociedade, na nossa família. Há pessoas que elas relaxam quando tudo está muito bem. Não, nós temos que estar preparados, porque sempre surgirão situações que não foram previstas ou que nós nem imaginávamos e que vão se levantar contra a nossa fé, contra a nossa paz interior, o nosso estado emocional, contra aquela alegria que nós estamos sentindo. Sempre existe algo que vai se levantar. Por isso que nós temos que estar preparados para tudo e não relaxar ao ponto de sermos pegos de surpresa. O apóstolo Paulo mesmo, falando à igreja de Éfeso, ele diz que nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Cilada é aquilo que vem de surpresa, é aquilo que nos pega quando nós não esperávamos. Isso é uma cilada, é o que está preparado e nós não sabemos. Então Paulo e Barnabé chegam dessa viagem maravilhosa e se deparam com essa situação.
essa doutrina, falando para os irmãos que para serem salvos tinham que circuncidar. E aí Paulo e Barnabé não aceitariam a palavra de Deus, a doutrina cristã, ser atraiçoada. Ele não aceitaria. Ele defendeu com unhas e dentes aquilo que ele tinha ensinado. Ele ensinou que para ser salvo bastava apenas crer em Cristo. E agora aqueles judeus estão ensinando que para ser salvo, além de crer em Cristo, eles têm também que praticar circuncisão. Espera aí. Então eles não aceitariam a palavra de Deus ser atraiçoada, jamais. Eles defenderam. Nós temos que defender a palavra de Deus. Aquilo que você entende na palavra, que é a verdade, você tem que defender a sua fé. Tem que se posicionar diante de qualquer circunstância contrária. Ainda que isso muitas vezes lhe custe uma incompreensão, ainda que isso lhe faça perder amigos ou até a credibilidade. Mas o importante é você estar em crédito com Deus, guardar a sua fé, preservar a sua comunhão com o Pai. E por último, para hoje, diz aqui o versículo de número 3, que durante a viagem a Jerusalém, diz assim, eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então eles passaram pela Fenícia e por Samaria. O que é que eles fizeram? Antes de chegar a Jerusalém, passando por essas cidades, não perderam tempo e aproveitaram cada oportunidade para testemunhar a todos as conversões que estavam acontecendo e que aconteceram na sua viagem missionária, levando alegria para os irmãos e levando mais conversões a outras pessoas. Eles não perderam tempo. Você é o tipo de pessoa ou o tipo de cristão que perde tempo? Não faça isso com a sua vida. A Bíblia diz, remindo todo o tempo. Temos que aproveitar todo o tempo para falar do amor de Deus, para levar a palavra de Deus a tantas pessoas, para buscar a Deus em oração, para termos comunhão com o Pai, para orarmos para que o reino de Deus venha e que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. É necessário isso. Não perder tempo, não perder um dia sequer. Eles aproveitaram a viagem e em cada cidade, falando de Cristo, levando a palavra, levando a mensagem, convertendo mais pessoas e enchendo o coração de todos de alegria. O reino de Deus precisa de pessoas assim, pessoas que estejam cheias do Espírito Santo e que levem a todo tempo a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. E faça a obra de Deus e entenda que esse é o tempo que Deus quer, que nós sejamos usados por Ele, instrumentos em suas mãos. Amém? Vamos falar com Deus? Pai Santo, eu quero te louvar. Aqui nós iniciamos a segunda metade da nossa jornada, Atos dos Apóstolos. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, como em todos os outros momentos da jornada, falando ao nosso coração, nos preparando para te servir, meu Deus, com ousadia e alegria, e nos enchendo do poder do Teu Espírito Santo. Pois somente assim seremos verdadeiras testemunhas do Senhor aqui nesta terra. Aqui está, Deus, a nossa vida, à Tua disposição, em nome de Jesus. E você diga amém. Graças a Deus, que você esteja sempre preparado e preparado. Obrigado pela sua atenção. Vamos avançando, porque a jornada continua.